E existem diversos tipos de transtornos mentais no mundo, certo? Mas eu escolhi depressão justamente porque é um transtorno que eu percebo que tem muitos tabus e muitos tipos de informações erradas ao redor dele. E eu queria desmistificar isso. Eu tenho uma ligação um pouco profunda com a depressão, certo? Eu vivenciei de perto como funciona a depressão. E eu queria tentar passar realmente o meu conhecimento para as pessoas que não têm o total conhecimento ou o suficiente para compreender como funciona esse transtorno. Desde já quero dizer que a depressão não é uma coisa para bobos, para pessoas fracas, para pessoas idiotas, enfim, não. A depressão é um transtorno muito mais profundo que você consegue entender. Desde as suas causas até o seu tratamento é algo muito complexo. Mas, ao mesmo tempo que é complexo, a depressão também pode ser um pouco simples na parte de entender. E é isso que eu vou fazer hoje. Vou explicar realmente, com as palavras de alguém que já vivenciou e que estuda sobre depressão, o que eu penso sobre isso. Então vamos lá. A depressão é basicamente um transtorno mental que é caracterizado por diversos sinais e sintomas, certo? E eu citarei agora os três principais, que são falta de motivação, desânimo e tristeza. A tristeza de alguém que é depressivo é muito profunda. Então, tal que se você tentar alegrar, né, ou fazer sorrir algum paciente com depressão, você não vai conseguir. Porque ele tem algo tão dolorido, tão doloroso dentro do seu peito, enfim, no seu corpo inteiro, que ele não consegue ter forças o suficiente para sorrir. Para ficar alegre é como se algo puxasse ele mais para baixo, que não deixasse ele sorrir. É como se a depressão fosse uma maldição. Quanto mais o tempo passa, mais ela vai se expandindo e consumindo o corpo inteiro, até você ir se degenerando até o pó. Você pode estar vivo de termos físicos, em termos físicos realmente, mas em termos mentais você vai se degenerando. E a depressão, ela é o seguinte, ela é uma doença que vai degenerando, tá? Edivaldo, vai degenerando o que? É o corpo, é? Não exatamente. Ela vai degenerando sua mente, então. Ela vai aos poucos degenerando sua mente e depois consumindo todo o resto. É por isso que assim, é tão normal e é muito normal você ver um paciente com depressão tentando se matar. Por que ele se mata? Por quê? É porque ele quer? Não. É porque o transtorno vai fazendo ele chegar ao ponto de se matar. Não importa se um paciente com depressão ele era uma pessoa alegre, era uma pessoa muito extrovertida, não importa. Quando você adquire depressão, quando você é acometido por essa doença, você vai se degenerando ao ponto de você ficar e se tornar alguém que você nem menos esperava que você ia se tornar. Isso te decepciona, isso te deixa muito triste e vai, decaindo em você ainda mais. É por isso que é tão triste lidar com depressão, é tão triste você ter depressão, porque você vai se degenerando. É por isso que eu não gosto e eu realmente fico um pouco indignado quando alguém olha pra mim e fala que depressão é coisa de gente besta. Porque isso não é verdade, isso é muito pelo contrário. Existem causas por trás do surgimento da depressão, como por exemplo, os fatores biopsicossociais, ou seja, a depressão pode ser surgida, certo, devido a alguns fatores biológicos, psicológicos ou sociais. Não importa se foi por conta de um bullying, que é um tipo de fator social, não importa se foi por conta de algum tipo de perda de algum parente querido, como o caso que pode se enquadrar como um fator psicológico, não importa. A depressão tem diversos tipos de modos de surgir. E é por isso que é ideal você realmente conseguir identificar logo esses sinais e sintomas e buscar um tratamento correto. Né? O diagnóstico é feito por um profissional da área, pelo psicólogo. Então, se você perceber que você tem algum tipo de sintoma que pode ser relacionado com a depressão, certo? Assim como eu disse antes, como por exemplo, tristeza, falta de motivação, desânimo, outros como cansaço fácil,
sono excessivo devido ao cansaço fácil, ideação suicida, tentativa de suicídio, certo? E entre outros, busque um profissional da área. Certo? Não fique tentando se autodiagnosticar, porque isso não é seu papel. Seu papel é tentar ver que você não está bem e buscar um profissional da área, certo? E o tratamento é basicamente feito através realmente de psicoterapias, certo? Terapias da mente que são feitas pelo psicólogo e, no caso, um tratamento medicamentoso, que é feito justamente com ansiolíticos, que são medicamentos que vão aliviar os sinais de ansiedade e tensão, porque sim, a depressão gera ansiedade. Medicamentos antipsicóticos, certo? Que vão aliviar os sinais de psicose, porque a depressão gera psicose. E para quem não sabe, psicose são delírios, alucinações, certo? Então é por isso que é tão normal você ouvir um paciente com depressão falando assim: eita, eu estou ouvindo umas vozes, eu estou vendo alguns vultos. Isso é comum, é por conta do próprio transtorno, então isso é normal, certo? E como terceiro tipo de classe medicamentosa usada, né, são os antidepressivos, que são medicamentos que vão realmente aliviar esses sinais de depressão, certo? Um bom exemplo um bom exemplo realmente de uma medicação muito usada em casos de medicações antidepressivas é justamente o escitalopram e o sertralina. É muito comum você ver paciente com depressão utilizando essas medicações, porque são medicações muito utilizadas. Outras, por exemplo, que talvez vocês conheçam, é a fluoxetina e o bupropion, tá? Que são antidepressivos. Lembrando, eu falei aqui dos antidepressivos, antipsicóticos e ansiolíticos, mas o uso deles vai depender basicamente da pessoa que vai escolher, que é o psiquiatra. Então é ele que vai basicamente escolher quais medicações você vai tomar, qual a quantia, certo? Qual é o horário, né? Então é tudo por escolha dele. Essas três classes são as classes mais utilizadas para o tratamento medicamentoso de transtornos mentais, certo? Mas isso não significa que você vai usar todos eles, né? Isso é trabalho do psiquiatra. Ele vai basicamente dizer quais você vai usar e tudo mais, certo? Meu objetivo aqui é dizer uma coisa muito simples, certo? Não ache que depressão é besteira e muito menos ache que a depressão é coisa de gente fraca. Cada um sabe a sua história, cada um sabe o que vive e ainda por cima cada um sabe das suas dores internas. O objetivo da saúde mental em si é tratar a saúde mental. É justamente prevenir que ela piore. E é por isso que eu falo assim que a saúde mental ela é essencial, certo? Justamente porque se você não tem uma saúde mental boa, uma saúde mental saudável e estável, você muito menos terá uma saúde corporal, que é a física, e a social, muito menos. Como que você vai conseguir criar uma relação amorosa, uma relação de amizade, uma relação familiar sem ter a mente ordenada para isso? Uma mente bem separada, uma mente estruturada, não. É por isso que é tão comum você ver um paciente com depressão realmente sem interesse de nada, sem vontade de construir uma relação, de aprofundar a sua relação com seus familiares, porque ele não tem nem energia para ele mesmo, imagina para os outros. Então, assim, essa conversa de hoje é basicamente para isso, é para explicar que a depressão não é uma besteira, certo? Cada um sabe suas dores, cada um sabe da sua história e sabe do que passa. Ninguém é o que é hoje se não fosse pela sua história e pelas suas dores, por tudo que passou. Então não fique julgando alguém que tem depressão, chamando ela de boba, chamando ela de fraca, porque você não sabe nem um pouco do que ela passou. E não piore uma dor tão profunda que é a dor da depressão, certo? Não piore. A depressão realmente é algo muito complicado mesmo. E se você não tiver realmente uma mentalidade para lidar com isso, infelizmente, você não vai só piorar,
o quadro do paciente, como vai piorar a chance de um prognóstico bom, ou seja, uma chance de cura boa. Entende isso? Então é muito importante saber disso. Expliquei aqui o que é depressão, expliquei alguns dos modos realmente de diagnóstico, certo? E também expliquei alguns métodos de tratamento que consistem basicamente, resumindo, em tratamento psicológico e tratamento medicamentoso, que é feito com ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos. Quem decide o uso deles é o psiquiatra, certo? Enquanto a parte do tratamento psicológico não é feita justamente com o psicólogo. Espero que tenha ajudado, certo? Porque meu papel aqui é basicamente desmistificar alguns tabus, principalmente o tabu que fala que a depressão é besteira, né? É algo de gente que é fraca e tudo mais. E espero que tenha ajudado realmente, certo? Sou apenas um jovem que tem um sonho e um dos meus sonhos é basicamente ajudar não só na melhora física, mas na melhora mental e da alma. Porque eu acredito que uma pessoa, quando ela diz que está bem, né, não é somente de corpo físico. Assim como diria a OMS, a saúde é o bem-estar completo, físico, mental e social. E eu acredito fielmente nisso. Eu acredito que as pessoas devem ser felizes e devem estar completamente bem. E se eu puder fazer alguma coisa para justamente aliviar essas dores, não só corporais, mas mentais e da alma, e também se eu puder fazer realmente alguma coisa para, enfim, contribuir para essa felicidade, eu pretendo fazer. E é isso.